Muito bom dia a todos. Grande satisfação aqui na Federação Espírita Paraibana, trazendo algumas informações que podem ser válidas, principalmente porque alguns conhecimentos técnicos, alguns conhecimentos jurídicos, que não necessariamente nós todos conhecemos. Então é sempre interessante a gente trazer aqui um apanhado geral que pode esclarecer, tirar dúvidas, não é? A ideia, a intenção que Hernani nos passou foi justamente essa, né? Despertar na classe artística alguma atenção maior para essa questão do direito autoral, não só no aspecto de artista para fazer valer a sua arte, a sua obra, fazer valer os seus direitos, como também desse mesmo artista e das casas espíritas evitarem violar o direito de outros artistas, né? Eu queria só esclarecer uma coisa. Na verdade, desde o último dia 28 de setembro, portanto há 15 dias, ou 20, eu não estou mais à frente da Abrame como presidente, né? Passei 6 anos nessa luta, né? E passei o bastão para um nobre amigo, companheiro lá de Brasília, Mário Motoyama, que hoje é o presidente da Abrame, embora continue fazendo parte da diretoria como diretor de comunicação da Abrame, né? Então, continuamos presentes. A luta continua, com certeza. Segundo Frederico Menezes, Fred, conversando comigo, ele fez a palestra de abertura do nosso congresso em Maceió, justamente nesse mesmo final de semana, e ele diz: Kelps, a sua missão como presidente da Abrame acabou, mas fique tranquilo, descanse, daqui a pouco tem mais trabalho para você aí. Então eu digo, eu não posso nem parar para respirar, que já vem trabalho aí, mas estamos aqui para isso. Eu preparei aqui esse material começando a falar da parte jurídica, mas eu resolvi inverter. Eu vou começar de trás para frente e vou adiantando aqui. É melhor ligar. Quando liga, ele funciona. Peraí. É melhor ajeitar isso aqui na própria. Esse microfone aqui alcança. Vou tirar e colocar já no slide que me interessa. Pronto. Inicia. Vamos lá. Apresentação dos slides. Do slide atual. Pronto, é isso aí. Começar de trás para frente. Depois de ouvir Merlânio, depois da gente, falar de arte aqui, a gente já dá aquela quebra de falar da questão técnica, árida, jurídica, né? Não, vamos começar a falar de arte. Eu colhi as informações que eu vou trazer para vocês desse livro que eu recomendo para quem é artista e ainda não tem: Círculo de Estudos, Arte e Espiritismo, que é do ex-presidente da Abrarte, Edmundo César, né, que faz um apanhado muito, muito interessante, muito bom em toda a literatura espírita, desde a codificação, passando por mensagens psicografadas, né, de vários nobres espíritos, né, e que é muito valoroso, realmente muito valoroso esse livro. E aí ele traz nesse apanhado dele, na obra O Consolador de Emmanuel, que trata de questões sobre os mais variados temas. Um dos temas que ele trata é sobre a arte espírita. E aí Emmanuel, que ele mesmo faz as perguntas, ele traz as respostas. Na questão 161 pergunta: que é arte? Parece Kardec, né? Que é Deus, né? Que é arte? E aí vem a resposta: a arte pura é a mais elevada contemplação espiritual por parte das criaturas. Ela significa a mais profunda exteriorização do ideal, a divina manifestação desse mais além que polariza as esperanças da alma. E continua dizendo que o artista verdadeiro é sempre o médium,
é sempre o médium das belezas eternas e o seu trabalho em todos os tempos foi tanger as cordas mais vibráteis do sentimento humano, alçando-o da terra para o infinito e abrindo em todos os caminhos a ânsia dos corações para Deus, nas suas manifestações supremas de beleza, de sabedoria, de paz e de amor. A própria definição de Emmanuel para a arte já é uma obra de arte, né? Belíssimo conceito, belíssima definição do que seja arte na visão de Emmanuel. André Luiz, nos Domínios da Mediunidade, ele afirma: a arte é a mediunidade do belo. Olha que coisa linda, a mediunidade do belo, em cujas realizações encontramos as sublimes visões do futuro que nos é reservado. Aí nos leva à reflexão. A arte nos dias de hoje, né? O que é que se está fazendo da arte no dia de hoje? O que é arte hoje, né? Sejam as artes plásticas, as artes cênicas, as artes literárias, musicais, né? Leva realmente a uma reflexão. O que é que está sendo feito da arte nos dias de hoje? É o belo? Mediunidade do belo? Claro, tem as exceções. Nós temos Merlânio aqui, que é exatamente a expressão da beleza na arte. A gente sabe quantos, entre aspas, artistas nós temos hoje, né, ganhando muito dinheiro com algo que não me parece, a mim pelo menos, não me parece belo, né? Absolutamente não é belo. Marco Lima com o Grupo Acorde e outros tantos artistas aqui, né? Aí sim nós temos a beleza na arte. E aí, ainda nessa obra Arte e Espiritismo, de Edmundo César, a gente tem aqui, ó, Leon Denis, o Espiritismo na Arte. Ele diz: dissemos que o objetivo essencial da arte é a procura e a realização da beleza. É ao mesmo tempo a procura de Deus, pois que Deus é a fonte primeira e a realização perfeita da beleza física e moral. E ainda continua: quanto mais a inteligência se apura, se aperfeiçoa e se eleva, mais se impregna da ideia do belo. O objetivo essencial da evolução, portanto, será a procura e a conquista da beleza, a fim de realizá-lo no ser e nas suas obras. Tal é a norma da alma na sua ascensão infinita. Ou seja, em qualquer definição que se dê a respeito de arte, a gente sempre vai ouvir falar em beleza, em belo, em eterno, em sublime, né? Então isso é o que o artista, no geral, deve buscar nas suas expressões artísticas. Não, aqui eu vou voltar para o começo. Deixa eu só... Agora sim. Se puder fazer... sai e vai para o primeiro slide e aperta F5 e está resolvido o problema. Primeiro slide. Não, pode ir já no conceito, isso. Pode clicar nele. Pronto, obrigado. Pronto. Aí vem sobre o aspecto jurídico. A gente está falando agora de direitos autorais, né? Direitos autorais, o conceito é a proteção sobre os aspectos moral e patrimonial do criador de obra literária, artística ou científica. Então isso é o conceito de direito autoral ou direitos autorais, ou ainda direitos que todo criador de uma obra intelectual tem sobre a sua criação, né? Então tudo aquilo que nós produzimos no campo artístico gera direitos, e esses direitos são de ordem moral e patrimonial para o criador, o artista. Então ele tem duas dimensões. Nós temos no direito autoral a dimensão cultural e a dimensão econômica. A dimensão cultural, claro, a gente falou aqui, a arte é cultura, espiritismo, religião é cultura. Tudo, né, aquilo que é produto da inteligência humana, tudo aquilo que é produto da arte humana é cultura. E também a dimensão econômica, porque não apenas para o próprio artista, o criador da obra, ele vai gerar, ou ele pode gerar frutos econômicos, né? Os direitos autorais sobre as suas obras, mas para a própria sociedade como um todo, né?
Quantos museus existem no mundo com obras de arte ali dentro e que gera renda para aquela sociedade e produz cultura para aquela sociedade, enfim, todas essas expressões artísticas têm a sua dimensão cultural e a sua dimensão econômica também. E aí nós vamos ver a base jurídica para a defesa dos direitos autorais. Nós temos na Constituição Federal Brasileira o artigo 5º, 27, inciso 27, que diz: aos autores pertence o direito exclusivo de utilização, publicação ou reprodução de suas obras, transmissível aos herdeiros pelo tempo que a lei fixar. Nós vamos ver qual é esse tempo, né, logo adiante. Então a Constituição Federal já garante a todo criador de uma obra intelectual, uma obra artística, o direito patrimonial exclusivo sobre a exploração desse objeto de arte. Aí nós temos a Lei 9.610 de 1998, que é a Lei dos Direitos Autorais, que aí vai esmiuçar, e é onde tem, pelo tempo que a lei fixar, é essa lei que fixa não só o tempo de duração do exercício dos direitos autorais, como também tudo o que se refere a essa questão, né? Ele é a lei que trata mais detalhadamente sobre toda a questão de direitos autorais. Temos também esse decreto 9574, também de 1918, que é o regulamento básico dessa própria lei, e que vai descer mais a miúde, principalmente na questão dos direitos, de exploração dessas obras artísticas. Vamos adiante na base jurídica, no plano internacional, na legislação estrangeira. A primeiríssima referência que se tem na legislação humana a respeito de direitos autorais está aqui em 1710, na Inglaterra, um ato da Rainha Ana. 1710, ou seja, temos em torno de 300 anos já de regulação. Então, desde o tempo de Shakespeare, mais ou menos. Então, nós temos essa regulação, né, nessa época, como primeira referência. E nós temos também alguns tratados internacionais que são atuais, embora estejam em vigor, embora sejam antigos. Nós temos a Convenção de Berna, na Suíça, de 1886, e temos a Convenção de Roma, de 1961, ambas tratando da questão dos direitos autorais no âmbito internacional. O Brasil é signatário dessas duas convenções e são essas duas convenções que servem de inspiração, de base para toda a legislação brasileira a esse respeito, tá certo? O Brasil segue essas duas convenções. Então, o que nós temos na legislação brasileira, basicamente, é reflexo do que temos nessas convenções, principalmente. Aí nós temos alguns sistemas relativos aos direitos autorais. Nós temos o sistema do copyright, que é de origem anglo-saxônica, né? E privilegia a proteção sobre a obra. É a obra artística que é objeto de proteção, não é o artista, o indivíduo que criou aquela obra, e sim a própria obra. No geral, em todos os países de origem anglo-saxônica, eles adotam esse sistema brasileiro, que segue esse sistema do direito do autor, de origem francesa. Não há necessidade do registro da obra artística para que ela seja protegida, certo? Agora, não é que seja estimulado o não registro. É importante o registro, né, até para ter uma prova mais concreta, uma prova mais robusta da autoria, né, para o exercício dos direitos autorais. Mas mesmo não tendo, admitem-se outras formas de comprovação dessa autoria, mesmo que não haja o registro. No de copyright, basicamente, é o mesmo sistema, não há obrigatoriedade do registro, porém, eles são mais rigorosos em relação a isso. Dificilmente alguém que não tenha registro consegue comprovar os seus direitos sobre a autoria daquela obra. E aí é uma questão que se coloca em relação
os direitos sobre a propriedade não artística, mas a propriedade científica, né? Uma invenção, né? A propriedade industrial, essa sim, a legislação brasileira já não é mais aquela lei 9.610, e sim a 9.608, 9.609, estou bem de memória agora, mas essa que regula os direitos sobre a propriedade industrial, essa sim exige o registro. Aquela coisa da patente, né? Tem que ter a patente. Se não fez a patente, se não adquiriu a patente sobre aquele produto, alguém chegou na frente e patenteou, acabou-se. A marca registrada, aquela copyright, né? Que tem aquele Czinho ali. Então, para a propriedade industrial, sim, há uma exigência formal do registro, que seria a patente. No caso da obra artística, não. É importante? É, mas não é imprescindível. Ainda, direito moral e direito patrimonial. São direitos inerentes aos direitos autorais. Elas são de cunho moral, que é inerente à personalidade do autor. Ora, se uma obra artística ela é produto da inteligência daquela pessoa, né? Seja ela pela via mediúnica, a gente sabe da inspiração que os artistas têm, né? Quando vão criar alguma obra, né? Seja música, seja literatura, seja artes plásticas, sabemos da inspiração que vem do alto, mas vem por intermédio desse... né? É o fiel depositário. Ele é que vai ser pelo menos para os fins legais, ele é o autor daquela obra. Então tem a questão da personalidade do autor. É o nome dele que ele está colocando ali como sendo o titular, o proprietário daquele bem, daquela obra artística. Esse direito moral inerente ao direito autoral, ele é inalienável. O autor da obra ele não pode alienar o seu direito, ou seja, não pode vender os seus direitos. Mas espera aí, e quem cede os direitos autorais? E quem, por exemplo, Michael Jackson comprou os direitos autorais sobre as músicas de Paul McCartney? Pode, mas eu estou falando do direito moral aqui, certo? Mesmo vendendo os direitos autorais, que é a questão patrimonial que nós vamos ver logo em seguida, mesmo ele vendendo os direitos patrimoniais sobre aquela criação, isso não afasta a autoria dele. A música continua sendo de Paul McCartney, a música continua sendo de Merlânio Maia, continua sendo de quem quer que seja o seu criador. O patrimônio, a renda advinda da exploração dessa obra vai para quem o adquiriu, questão patrimonial, mas questão moral não, porque ele continua vinculado ao autor, tá certo? Então é inalienável, é irrenunciável, ele não pode renunciar ao seu direito sobre aquela autoria e também ele é imprescritível, não prescreve, né? Não vou adentrar aqui em questões jurídicas mais aprofundadas em relação à questão prescrição, mas digamos que a prescrição, só para que a gente tenha o entendimento, é a pretensão daquele criador, daquela pessoa, daquele indivíduo, de requerer algum direito dele, né? Não prescreve o direito do autor de uma obra a exigir, o direito dele de exigir os seus direitos autorais, né? O reconhecimento daquele seu direito. É imprescritível. Mas, lá adiante a gente vai ver. Não existe o prazo, né, em que esse direito pode ser exercido, né? Não tem um período a partir de quando aquela obra vira obra de domínio público, mas aí já não é mais prescrição, é decadência. É o próprio direito que desaparece a partir daquele momento. Não é o direito de ação, o direito de exigir. É o próprio direito que, com o domínio público, com o passar desse período, ele deixa de existir. Mas o nome do autor consta lá.
Vai constar sempre, eternamente. Mesmo a obra que caia em domínio público, continua sendo de autoria daquele autor. Brahms, Liszt, Mozart, quantos séculos faz que já desencarnaram? Mas as obras continuam sendo atribuídas à autoria deles, tá certo? Mesmo sendo de domínio público. E aí tem o aspecto patrimonial. O direito patrimonial inerente aos direitos autorais. É a retribuição econômica que o autor pode ter em relação àquela sua criação. Ele publica um livro, ele edita uma música, enfim, toda a expressão artística que vier dele, ele pode ter a retribuição econômica. Ele tem o direito de utilizar, de fruir e de dispor da obra. Utilizar é o uso propriamente dito, né? De você exibir, de você expor. Fruir é aquilo de você obter os ganhos da sua obra artística, e ele dispor, ele pode vender, ele pode alienar, ele pode ceder gratuitamente ou onerosamente os seus direitos. O moral é inalienável e irrenunciável. Já o patrimonial, ele é alienável, ele pode vender, ele pode alienar, ele pode ceder a título gratuito ou oneroso para outra pessoa, e ele é renunciável. Ele pode renunciar ao direito patrimonial, que ceder os direitos da publicação dos livros de Merlane para a Federação Espírita Paraibana, por exemplo, né? Ele pode ceder, ele pode renunciar a esse direito patrimonial sobre a sua obra, em favor de outra pessoa ou instituição. Eu acho tão bom quando... Isso aí, eu acho que tem uma expressão artística nisso também. Quando a gente vê uma palestra, alguém falando, aí tem uns programas... Eu só uso o velho e carcomido PowerPoint, mas tem gente que tem um sistema aí que vem, aí roda, aí vira uma página, né? Aquela coisa bonita. Eu acho lindo aquilo, não sei usar, não sei nem qual é o programa que se usa aquilo dali, é bonito, né? Aí você clica ali naquele ponto, aí ele vira um cubo que se abre e tal, e fica uma coisa bem bonita assim na tela. O meu é bem um aviãozinho que sai, aí vira você clica, vira a página, aí aquela página vira um aviãozinho de papel que sai voando, aí aparece a outra. É cada coisa linda. Hã? Preze. Pois é, tão bonitinho aquilo, não sei. Não, é gratuito. Vou ver, vou experimentar. É tão bonito. Não, porque tem umas coisas que você adquire pela internet, é um custo alto danado. Se você usar uma vez na vida, não compensa. Dependendo. Mas é tão bonitinho. Um dia eu aprendo. Vamos lá. Ainda sobre o direito moral aos direitos autorais, né? A questão moral. É o direito à paternidade, é o direito que o autor tem à paternidade sobre a sua obra. Essa obra foi composta, foi escrita, enfim, foi pintada, foi criada por fulano de tal. Ele é o autor, é o pai da criança, certo? Direito à integridade da obra. Ele tem direito a impedir que alguém desvirtue aquela obra, né? Que publique em partes, né? Digamos, alguém escreve uma peça de teatro em 3 atos. Aí alguém acha bom que aquele segundo ato ali fechou a obra, eu vou publicar agora só os 2 primeiros atos. O terceiro ato não vou publicar porque o final não é feliz. Não. A integridade não só no sentido da inteireza da obra, mas a integridade também no sentido do objetivo que ela quer alcançar, no sentido da pureza daquela obra, tá certo? Que não pode ser desvirtuada, a menos que o autor o autorize, né? Tem música é a partitura, né? A partitura. O original é isso. Agora você tem arranjos de peça. Isso. O original é assim. E a gente vê que o próprio arranjo é também uma forma de expressão artística e que também pode ser registrado, também é passivo de direito autoral. Ninguém pode mais executar aquele arranjo sem a
autorização daquele arranjador, daquele maestro que fez aquele arranjo, não é? E a melodia tem que ser íntegra, né? Porque não pode adulterar como acontece algumas vezes, a pessoa adultera, muda a própria melodia da música. Sim. Aqui e acolá a gente vê na prática, algum artista vai gravar uma música e muda uma palavrinha no meio da música. A interpretação dele. É a interpretação, sim. Da melodia não pode ser. Sim, com certeza. Mas você, a não ser que o próprio compositor, quantas vezes a gente vê ao vivo o cantor cantando uma música de sua própria autoria ou de outro, mas normalmente de sua própria autoria, e muda ele mesmo, né, o fraseado ali da sua canção, né? Mas aí é ele próprio, né? Mas a adulteração por uma outra pessoa sem autorização não pode, né? Tem até aquela música de Caetano Veloso que as pessoas pensam que é de Roberto Carlos, Força Estranha, né? Por isso, correndo, né? Tem um verso lá que ele diz: por isso essa força estranha no ar. Caetano, quando compôs, não colocou isso no ar. Roberto foi quem colocou no ar nesse verso. Não existe. Pode ver lá a música cantada por Caetano no disco Muito, de 78, de música popular brasileira. Eu tenho uma memória boa, dando para gravar. Então, Caetano, quando gravou essa música, ele disse: por isso essa força estranha. Morreu aí. E morreu aí. Aí Roberto Carlos acrescentou: no ar. Né? Não, completou, né? Não. Ambos. Bem legal. Não, nesse caso não. Imagino até que possa ter havido um contato, nem que seja por telefone. Caetano, eu vou acrescentar aqui um trechinho aqui nesse verso e tal. Não, né? Diversão, né? Não é bem uma versão. Nesse caso não posso nem dizer que seja uma versão. Né? É só uma questão de interpretação. Exato. Né? Mas é preciso ter cuidado até em relação a isso. Mesmo que se você, como artista, quer gravar uma música de autoria de outra pessoa e você acha que aquele outro verso... Maria Bethânia é useira e vezeira nisso. Muitas vezes ela muda uma palavra, uma letra, né? Muda até a ordem. João Gilberto tem música, ele gravou Sampa e ele inverte aquele verso. E os novos baianos passeiam na tua garoa e tal. Ele inverte, né? É verdade. Ele inverte em relação ao original de Caetano. Seja porque ele errou na hora da gravação e ficou por aquilo ali mesmo, seja porque ele achou que ficava mais interessante, né? Imagino que Caetano não iria processar João Gilberto, né? Por conta disso, até porque ele era o produtor desse disco, João, em que João Gilberto gravou essa música. Pois bem, direito de inédito. O autor pode ou não publicar a sua obra, ele que decide se publica ou se não publica. Seja música, seja qualquer expressão artística, né? Ele pode optar por não publicar, não tornar público. Escreveu, está ali, mas ele não publica. Ele tem o direito de fazer isso. Ou então ele pode deixar até no testamento, não publicar antes de 20 anos depois da minha desencarnação. Acontece, né? Direito de inédito. Direito de retirada de circulação. Ele pode. Publicou, viu que a repercussão não foi boa, ou se arrependeu, de repente mudou o seu pensamento em relação àquela questão, ele pode retirar de circulação. Mas aí ele tem que indenizar, né, a editora, enfim, quem tiver sofrido prejuízo com essa atitude dele. Ele pode retirar, mas ele não pode causar prejuízo a quem publicou, né, quem investiu dinheiro naquela publicação. Ele vai ter que ressarcir aqueles danos, aqueles prejuízos e vai retirar de circulação. O direito de modificação da obra, ele modifica da forma que ele quiser, né? Direito de ter acesso a exemplar único e raro da obra. Direito de ter acesso, não quer dizer que tem uma obra de autoria de um determinado autor, essa obra está numa determinada biblioteca, é o único exemplar, um raríssimo exemplar, não tem outro, aí ele vai, não, é meu, sou o autor, vou levar para casa. Não, ele ter acesso a esse exemplar único e raro da obra, para que ele possa
copiar, que ele possa, né, tirar, fotografar, enfim, fazer o registro dela, né, ou manusear do jeito que ele quiser, né, mas continua pertencendo, pode ser de um colecionador particular, né. Eu, quando lá em Recife, morava lá em Recife, eu não perdia aquele Projeto 6h30. Toda sexta-feira lá ia eu no Teatro do Parque assistir. Aqui também tivemos no Teatro do Parque, lá em Recife, o Projeto 6h30. Eu não perdia um único, né? E como na época, fazia pouco tempo que eu tinha deixado a área artística, que eu fui ator, né? Aí eu conhecia todo mundo lá no teatro. Toda vez eu já ia pelos bastidores ali, ia no camarim, né, e levava as capas dos meus LPs todinhas para os artistas irem autografando. Foi, não foi? Eita, esse disco daqui é muito raro, esse disco eu nem tenho. Eu não era besta, eu não levava o disco, levava só a capa do disco. Deixava em casa o disco, até para não quebrar, né? Mas eu digo, não, vai que... não me lembro se foi Magro ou se foi Rui, do MPB4, já até desencarnaram. Eu fui a um dos shows deles lá, aí peguei o autógrafo deles todos, tem um monte de LP deles, e eles autografaram todos e tal. Aí, acho que foi Magro, que disse, eita, esse disco daqui eu nem tenho mais, saí dando, nem tenho mais. E eu calado, vai que ele dissesse, dê pra mim, eu digo, não, tá só a capa, não, né, não. Então não perdeu o disco. Porque se tivesse com o disco aí, eu ia negar pro próprio artista o disco dele, não, eu daria. Mas ele não tem direito a ficar com o disco. No máximo, há um exemplar único e raro da obra. Vamos lá. Eu tenho um monte de disco autografado lá em casa. Ficou como uma coisa muito rara. Imagina que não tem, né? E Ângela Maria, eu fui para um show dela aqui já no Espaço Ciência, Estação Ciência ali. Aí no final, foi lá no camarim, pedi autógrafo dela, ela já cega, praticamente não enxergava absolutamente nada. Aí ela disse, olha meu filho, não estou podendo autografar não, porque eu não estou enxergando nada, não consigo mais autografar não. Mas eu vou fazer o seguinte, vou pegar a sua capa do disco e vou dar um beijo nela e marcar com o meu batom. Aí tem os discos todinhos da Ângela Maria que eu tenho lá em casa, tá tudo com a... Ela fez assim na capa, tá lá a marca de batom na capa. Tá lá a marca de batom na capa. Autógrafo melhor do que esse não podia ter, né? Com certeza. Eu gosto de música. Adoro música. Vinil, capa de disco de vinil, Uso. Meu amplificadorzinho até pifou, tô com dificuldade de consertá-lo, que é daqueles antigos, JVC antigo, pesadão. E não tem mais peça, não tem mais nada, tem que arrumar algum técnico de eletrônica, daquele que faz uma gambiarra, puxa daqui, solda de lá e faz funcionar. Eu estou procurando aqui, se alguém souber me diga, para poder voltar a fazê-lo funcionar. Aí do direito patrimonial, reprodução parcial ou integral da obra, certo? É direito do autor reproduzir parcial ou integralmente a obra. Ele tem direito patrimonial sobre a obra, ele faz o que ele quiser. Direito de edição da obra, direito de adaptação, arranjo musical e outras transformações. Tudo isso que for feito na obra, se for feito pelo próprio autor, é direito dele, ele faz como ele quiser. Para que uma outra pessoa possa fazer a edição da obra, a reprodução da obra, adaptação, arranjo musical e qualquer outra transformação, tem que ter autorização do autor, porque senão está violando o direito autoral. Tem um grupo aqui chamado Voz, né? Nossa Voz. O grupo Nossa Voz aqui, da Paraíba. Nossa Voz, sim. Eles foram gravar uma música de Chico Buarque. Pedir autorização, aí Chico diz, olha, eu autorizo, mas parcialmente, porque eu só dou a autorização definitiva quando eu ver a gravação de vocês, para eu avaliar se realmente está dentro. E elas mandaram e ele autorizou. Mas ele colocou essa ressalva na... Sim, porque de repente o arranjo fica tão ruim que... né? Merlane está comentando aqui que o grupo Nossa Voz pediu autorização de Chico Buarque para gravar uma música dele. Ele autorizou, mas condicionando a, depois de gravada, primeiro ele ouvir para ver se realmente estava
a contento, para só então ele conceder a autorização, e assim fez, né? Veja que aqui a transformação da obra musical, também dando exemplo com Roberto Carlos, tem música dele hoje que ele não autoriza ninguém mais a gravar, aquela música que vai tudo para o inferno, né? Ele não autoriza mais, né? Ele se arrependeu de ter escrito, né, inferno na música dele, coisa e tal, mandando todo mundo para o inferno. Ele não autoriza mais a gravação dessa música, nem a exibição, nada. Nem canta também. O Divan? Ah, não, o Divan não sabia não. O Divan ele tinha... verdade. Até porque é uma música dele, né? Assim, ele só não pôde proibir aquele jogador, o Divan, que foi batizado com o nome da música O Divan. O Divan é o jogador, foi até da seleção brasileira. O Divan. Por que esse nome? Não, porque meus pais gostavam da música O Divan de Roberto Carlos, botaram meu nome no nome da música. Imagine, né? O Divan. Foi do Vasco, Muito bem. Então, tem música do Roberto Carlos que ele não grava mais, ou grava mudando. Aquela música mesmo, Além do Horizonte, nos últimos versos que ele dizia assim... O mal e o bem, né? Não. É preciso saber viver. Não. Mas aí já é outra música. Se o bem e o mal existem, ele passou naquela fase cantando se o bem e o bem existem. O bem e o bem, ele não fala mais o mal. Mas essa música, Além do Horizonte deve ter, né? Se você não vem comigo. Pronto, é esse verso. Se você não vem comigo, nada disso tem valor. De que vale o paraíso sem amor? Ele diz, só existe o paraíso com amor. Né? Agora ele só grava assim, ele não grava mais daquela outra forma. Eu acho que se alguém quiser gravar, também só vai autorizar com essa ressalva, né? Essa alteração do verso. É isso aí. Mas vamos lá. A tradução para qualquer idioma. O próprio autor pode fazê-lo ou ele pode autorizar alguém que o faça. Se alguém for fazer a tradução dessa obra sem autorização, violação ao direito autoral. É versão. Agora, se você pega e coloca uma outra letra, ela deixa de ser versão, passa a ser um tipo de paródia. Porque isso no caso de uma música, né? No caso de uma música. Porque a música não é só digamos assim... Não só a melodia e aquela letra, mas o sentido que o autor quer passar com aquela letra, né? Então, eu não sei a letra original daquela música Shallow Now, né? Fizeram Juntos de Shallow Now, que virou um burburinho aí nas redes sociais, né? Não tem nada a ver com a história da música, mas foi autorizada, né? Pela autora, mas de uma forma ou de outra, estou falando tradução se for uma obra literária, né? Alguém chega lá e quer traduzir os poemas de Merlânio Maia para o russo. Se Merlânio autorizar, ele vai ter que saber se aquela tradução é coerente com o sentido que ele quer passar com aqueles versos. Não pode traduzir de uma forma livre que desvirtue completamente, né, o conteúdo daquela obra. Né? E nem pode traduzir sem autorização, sem conhecimento e autorização. De forma alguma. Sem autorização é violação ao direito autoral. Tanto no aspecto criminal, quanto no aspecto civil de uma indenização, uma reparação dos danos. Com certeza. Mas tem ainda desdobramento, a gente vai ver isso aí mais. Inclusão em fonograma ou produção audiovisual, ele pode fazê-lo, né? Se for terceiro, tem que ter autorização. Para qualquer ação dessa, para qualquer situação dessas, se não for o próprio autor, o terceiro que for fazer, ele vai ter que pedir autorização expressa. A distribuição da obra, enfim, tudo isso daí que exige a autorização do autor. Aí vem a obra intelectual, de uma maneira geral. O artigo 7º daquela lei 9.610 diz: são obras intelectuais protegidas as criações do espírito, expressas por qualquer meio ou fixadas em qualquer suporte, tangível ou intangível, conhecido ou que se invente no futuro.
A lei é de 98, ainda em 98 não existia tanto a internet da forma como existe hoje, né? A proliferação de informações que existe hoje. Já existia, mas não tanto quanto tem hoje. Então o legislador se preocupou, né? Qualquer suporte conhecido ou que se invente no futuro. E foi muito bem nesse momento o legislador, porque as tecnologias vão avançando, né? A sociedade, né? Tudo evolui. E aí a lei ficaria desatualizada se não tivesse essa previsão. Então, qualquer meio que se imagine, atual ou futuro, ele é protegido, certo? Eu até sublinhei aqui espírito, achei interessante. Né? O legislador colocou criações do espírito, né? Claro que a gente sabe que o legislador, quando colocou isso, ele falou do espírito humano, né? Do intelecto, né? Mas mal sabia ele que ele estava dizendo uma grande verdade, né? Grande parte do que se produz, né, tem aquela influenciazinha, né, externa, né, e é o espírito do próprio autor. Né? Características da obra intelectual, da originalidade. Para ser considerada uma obra intelectual passível de proteção, tem que ser uma obra original. Se eu pego algo que já existe e eu reproduzo na íntegra, não é original, eu não posso dizer que eu sou o autor daquela obra. Então a originalidade é uma característica essencial para se considerar uma obra intelectual passível de proteção dos direitos autorais. Vai ficar com o braço cansado, isso? Segurando aí o celular. A exteriorização. Se a obra está apenas no intelecto do seu autor, ela não é passível de proteção de ninguém, né? A lei não protege. Se ele é abstrato, ele tem que ser exteriorizado de alguma forma, publicado de alguma forma. Se está só aqui na mente dele a ideia, né? Ele já criou uma música, está aqui a melodia, os versos todinhos aqui decorados na mente dele. Não publicou, não mostrou a ninguém, não exteriorizou nada. Não tem direito autoral sobre isso. E nós vamos ver desdobramento disso adiante. Criatividade. Tem que ter uma criatividade sobre aquela obra. Por exemplo, um arranjador, se ele pega a música original, reproduz da forma como ela era, não criou nada em cima daquela obra, né, naquele arranjo daquela música, não teve a criatividade dele no meio, ele não pode dizer que aquele arranjo é uma inovação, dizer, o arranjo é meu. Não. Onde é que está a criatividade dele? Que tem a ver também com a originalidade, né? Então, o que é protegido é aquilo que efetivamente partiu do intelecto daquele autor e exteriorizou para o conhecimento de todos. E aí vem a questão do registro da obra, isso é importante. Eu já adiantei lá atrás, né, que pelo sistema francês e pelo sistema inglês, não há uma obrigatoriedade do registro da obra para fazer valer os direitos inerentes à autoria. Mas, aí vem a pergunta, é necessário o registro da obra para fazer jus à proteção ao direito autoral? A gente sabe que não. O registro da obra artística, intelectual, é meramente declaratório. Apenas declara, né, para conhecimento público que aquela obra é de autoria de fulano, ciclano, beltrano. Certo? Mas ele não constitui o direito para aquele autor. Não é a partir daquele registro que ele vai estar no exercício daqueles direitos. Diferente, como eu falei, do direito industrial, né, da criação industrial, que o registro é constitutivo. Só existe o direito a partir do registro. A obra intelectual artística, não. O registro é meramente declaratório. É como um veículo. O carro é registrado no Detran para fins meramente declaratórios, para controle tributário, cobrança de IPVA, de licença, multa, etc. Mas, se o carro é meu, eu comprei, eu paguei por ele, estou na posse e uso dele, e o carro continua em nome do proprietário anterior, isso não desfaz a minha propriedade sobre o bem, porque aquele registro no Detran é meramente declaratório.
Tem efeitos, tem implicações? Tem. Como eu falei, a multa. Sair a multa vai para o proprietário cujo nome está lá no registro. Mas ninguém pode dizer que o veículo não é meu. Tá certo? É meu e eu posso prová-lo, mas não constitui o meu direito o registro. É o caráter probatório, voltando aqui, né? Então o registro tem caráter meramente probatório, é um meio de prova dos mais robustos que se possa ter, de que aquela obra é de autoria de fulano. Agora hoje, inclusive, a publicação, por exemplo, do YouTube já vale como, por exemplo, duas pessoas entram na justiça dizendo que aquela obra é dela. Então, a anterioridade, Porque esse é um dos meios de prova. Ninguém registrou, mas publicou, exteriorizou. Lembra aquela característica da exteriorização? Quem exteriorizou primeiro, se nenhum dos dois registrou, mas um deles publicou primeiro, exteriorizou primeiro, esse daí vai ter uma prova mais concreta de que a autoria é sua, né? A menos que haja algum outro tipo de prova que supere essa da publicação, né? Mas é uma questão que vai ter que ver no caso concreto, né, a situação de quem tem maior prova da propriedade, da autoria. Então, o registro garante uma maior proteção ao autor. Ela pode ser identificada pelo nome do autor ou pseudônimo. Berlane mesmo, se quiser publicar uma obra com o pseudônimo de Meus Amor, já tem, né? Já consegue uma prova robusta de que a obra é dele. Tem, né? O pseudônimo, né? E aí vem a questão da cessão de direitos. Eu estou avançando aqui nessa questão porque, afinal, são aspectos, às vezes, um tanto áridos, né? Questão de direito, né? Mas são informações que, até como uma proteção maior para todos, acho que é válido, né? Então, cessão de direitos. Somente se podem ceder os direitos patrimoniais sobre a obra artística ou literária. Lembra, a gente viu direitos morais e patrimoniais. O patrimonial, o autor pode ceder onerosa ou gratuitamente a quem quiser. Agora, o moral, não. Então, ele fala aqui, ceder os direitos patrimoniais, ele pode ceder para quem ele quiser. A cessão deve ser feita por escrito, onerosa ou gratuita, com interpretação restritiva quanto ao objeto e condições de exercício, em relação ao tempo, ao lugar e ao preço. Interpretação restritiva, o que danado é isso? Interpretação restritiva. Às vezes a norma, né, a norma legal, ela não é clara o suficiente para você ler e já entender o que é que ela quer dizer. Há situações concretas que você fica naquele estado de perplexidade. Peraí, até que ponto, né, é assim ou assado? Então, na hora de interpretar, essa interpretação deve ser restritiva, no sentido de que não se pode ampliar o sentido que aquela cláusula, por exemplo, do contrato de cessão de direitos foi escrita. Se ela escreveu de uma forma e ela é dúbia, se presta a interpretação A ou B, e A é mais ampla do que B, a interpretação tem que ser no sentido de B, que é mais restritiva, né? Essa interpretação restritiva é no sentido de que quanto menos direitos forem considerados naquela interpretação, melhor. Não se pode ampliar, e sim restringir. Presume-se que o autor não quis ir até aqui, e sim até aqui. Tá certo? Então, é bom na hora de redigir um contrato de cessão de direitos, inclusive no campo espírita. Quantos são os autores espíritas que publicam suas obras e cedem seus direitos a uma federação, cedem seus direitos a uma casa espírita?
É importante, na hora de redigir esse contrato de cessão de direitos, ou essa escritura pública de cessão de direitos ou particular, que seja muito claro, bem detalhado mesmo, o tempo. Por exemplo, as obras de Chico, ele foi indeterminado, o tempo indeterminado. Já outro texto, durante 10 anos, vai ficar à disposição dos autores da Federativa X, do Centro Espírita. Depois disso, termina a validade. Termina a validade. São mais restritivos ainda, pega assim, dá 18 mil exemplares. Mais de 18, aí é mais restritivo ainda, que é só. 18 mil. Mas a restrição que eu digo aqui é principalmente na hora de interpretar. Se ficar na dúvida, peraí, isso aqui é permanente ou é temporário? Na dúvida, interpreta como sendo temporário e não permanente, definitivo. Entendeu? Enquanto essa questão de vender a obra, você pode, aliás, todo autor hoje de MPB, por exemplo, ele cede os direitos para outro cantor cantar aquela música e gravar, mas ele cobra. Por exemplo, você vai gravar uma música do Luiz Gonzaga hoje. Aí tem lá uma taxa que você faz R$5.000 para gravar aquela música do Luiz Gonzaga. Mas você não pode tirar o nome de Luiz Gonzaga. Não. Que é o direito moral que ele tem. Houve uma época que tem até uma música do Paulinho da Viola, né? Veja o samba ser vendido e o sambista esquecido, o seu verdadeiro autor. 14 anos. Porque era o que acontecia, Cartola, aqueles grandes sambistas do passado, eles vendiam as músicas. E hoje estão buscando aquela música que são dele, porque pela linguagem dá para se chegar ao autor e retomando e colocando o nome dele. Nesse caso daí, o que acontece? Voltando à questão da cessão do direito moral. Alguém que compõe uma música e vende essa música para outra pessoa. A rigor, ele não pode fazer isso de forma legal. Né? Berlano compõe uma música, eu vou lá, pago e registro no meu nome. Não posso. Continua sendo dele, só a exploração do direito patrimonial é que me cabe como o cedente. Aliás, o cessionário daquele direito. Mas isso se fazia muito, ainda hoje certamente se faz. Mas se faz à margem da lei. Legalmente não se admite a cessão do direito moral àquele patrimônio. Tá certo? Faz por baixo dos panos, vendeu ali, coisa e tal, tu registra no teu nome, não tem nada registrado no meu nome, ninguém gravou, ninguém publicou, não tem nenhum disco lá que tem aquela música com a minha autoria. Tome lá, é original, é inédita. Dizem que aquele cantor Francisco Alves era useiro e viseiro nisso, né? Muita música é da autoria dele, mas era tudo. Não, mas Francisco Alves comprava. Era Cartola, tem muita música dele que era de Cartola. Sim, entendi. Pois é. Então, isso aí acontece realmente. Candeia, Cartola, é por todo. Das antigas, né? Da Mangueira. A velha guarda da Mangueira. A verbação à margem do registro da obra. Se a obra, veja bem, né? Estamos falando de cessão de direitos. Se a obra está registrada e o autor cede seus direitos ou parte dos seus direitos para alguém, esse documento vai ser averbado à margem do registro da obra. Vai ficar lá para conhecimento público de todos de que aquela obra foi cedida para fulano, ciclano, beltrano, etc. Tá? Agora, se ela não estiver publicada, registrada, aliás, se a obra não estiver registrada, esse instrumento, que instrumento? A escritura de cessão de direitos. Pode ser registrado, o instrumento pode ser registrado em cartório. Tá? Se estiver registrado, vai ser averbado à margem daquele registro no órgão próprio. Certo? Se não estiver registrado, faz a cessão de direitos e registra em cartório. É mais seguro. Pode ser uma escritura particular? Pode. Mas é mais seguro com o registro dessa cessão de direitos. Aí vem a utilização de uma obra protegida. O artigo 28 da Lei do Direito Autoral diz: cabe ao autor o direito exclusivo de utilizar, fruir e dispor da obra literária. Já falamos aqui dessas três situações.
Então, a utilização da obra do autor é direito exclusivo dele. A utilização que eu negritei aqui diz respeito a toda e qualquer forma de utilização, aquilo que a gente já falou. Se é uma obra musical, o arranjo, a interpretação, né, qualquer alteração que seja feita com autorização do autor se chama utilização, né? A distribuição, a edição, tudo isso daí que são formas de utilização da obra por terceiros, sempre depende de prévia e expressa autorização do autor ou de coautores em caso de coautoria, certo? Então tem que ter. Teve até um caso recente em coautoria. O direito é de ambos os autores, sejam 2, 3, 5, enfim. Aquele cantor Leone, ele juntamente com Paula Toller, né, na época em que eram da banda Kid Abelha, eles compuseram várias músicas, dentre elas, se eu me lembro qual foi. Não, essa música é antiga, essa música é do tempo ainda dos Incríveis, não é deles não. A música, não estou lembrado agora, me deu um branco, mas é em coautoria a música. Leone, sem autorização de Paula Toller, fez uma paródia, né, alterou a letra, os versos dessa música, para gravar no guia eleitoral de um candidato a presidente da República, sem autorização de Paula Toller. Independentemente de quem tenha sido o candidato. O outro coautor, não concordando, no caso Paula Toller, entrou com a ação na justiça para proibir a veiculação daquela paródia, daquela nova letra naquele guia eleitoral, e o TSE, na época, ano passado, ele deferiu, proibiu a veiculação, porque ela não teve autorização, e paralelamente ele entrou com ação de indenização por danos morais. Não é porque ele é um dos autores da música, ele pode fazer o uso dela ao seu bel prazer. Ele pode fazê-lo, mas com também autorização do coautor. Tá certo? Não pode brincar com isso daí, não. Eu estou aqui, eu não sou artista, a não ser em outros sentidos, né? Talvez. Bom. Mas na qualidade de pai. Sim. Eu queria que ele estivesse aqui, mas ele acordou faz pouco tempo. E eu quero saber se vai ser preso ou não. Não vou fazer a pergunta aqui. Na verdade, ele... Eu não sei, desculpa, só um segundo. Não sei se o áudio está sendo captado, assim, à distância dele, né? Porque senão... Tá conseguindo, né? Victor fez uma música, na verdade, uma música estrangeira, né? Mudou a letra em homenagem a uma amiga que desencarnou, tá? E é uma música muito tocada, gravada, o Cláudio gosta, né, da música. Bom, certamente não houve nenhum tipo de interesse de... Não, autoriza ou não autoriza e tal. Foi feito, tá feita, né? E tá rolando por aí. Então, essa questão particular, só para levar para isso, ele grava aí. Não é realmente conveniente que ele faça assim, não. Né? Porque, principalmente agora, né, com as redes sociais, a internet, né, o mundo ficou muito pequeno e rapidamente chega ao conhecimento de alguém que está no outro lado do planeta em frações de segundo, né? É um risco grande que ele corre, talvez não de ser preso, porque nesse caso não posso considerar nem que tenha sido, a intenção tenha sido explorar comercialmente, não é? Mas nem por isso deixa de ser crime contra os direitos autorais, de violação ao direito autoral, certo? Se os autores vão ou não atrás disso, é outra questão, né? Mas fique tranquilo que é de 3 meses a 2 anos só a pena. Isso. Fazer amor de madrugada. Pronto, essa música daí, Leone fez uma outra letra, né, ligada a
um determinado candidato nas eleições presidenciais sem autorização de Paula Toller. Aí deu esse chabu. Cultura íntima, isso aí. Pintura íntima. Pintura íntima do Kid Abelha. Mas tem um caso de outro político que pegou uma música de Michael Jackson e fez Jingle de campanha. E aí os adversários certamente mandaram os Estados Unidos. O pai do Michael Jackson, que hoje a internet é Exatamente. fantástica. Aí ele foi mudado aí. Exatamente. Uma grande soma. Pensa que não. Campanha eleitoral no interiorzinho, lá não sei de onde, ninguém vai nem tomar conhecimento. Já está no Facebook. Meu amigo, em frações de segundo. Marquinhos ia fazer uma pergunta. Na verdade, era saber. Mesmo que nós façamos uma música espiritualista, fraterna, né, sem fins lucrativos, mesmo assim, eu acho que é importante. Sim. A gente vai ver esse desdobramento na prática numa casa espírita. É importante realmente ter sempre a autorização e evitar. Mesmo que não é questão ética, né? Tem que puder fazer isso. Com certeza. Isso aí não é correto, do ponto de vista ético e moral. Né? Exatamente. Patrimônio de outro nacional. Não só sobre o aspecto legal, mas sobre o aspecto moral também é importante, né? Vamos falar no aspecto espiritual, aí é que... Mais ainda, não é? Então a gente não deve descurar disso daí não, tá? Aí existem, a gente falou aí das limitações ao direito de utilização da obra artística, da obra intelectual. Mas existem exceções a essas limitações. Já há situações que o legislador previu que não constituem violação ao direito autoral. A lei de direito autoral prevê as hipóteses em que o uso não configura ofensa aos direitos autorais, a seguir descritos. Quais são? São vários, eu pincei alguns. São 20 ou mais hipóteses. Eu selecionei apenas algumas. Por exemplo, a reprodução de obras literárias, artísticas ou científicas para uso exclusivo de deficientes visuais, sempre que a reprodução sem fins comerciais seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em qualquer suporte para esses destinatários. Olha que interessante, é a questão de inclusão. Se eu pego uma obra de uma autoria qualquer, eu posso publicá-la em braille, sem fins comerciais, para uso de deficientes visuais, e isso não vai constituir violação ao direito autoral, seja quem for o autor, seja qual for a obra. Não é? Então, agora, sem fins comerciais, e a reprodução em braille, outro procedimento qualquer, em áudio, por exemplo, a leitura de uma obra, né, grava em áudio uma obra, toda em áudio, para o deficiente visual que não pode ler, ele vai ouvir, né? Então, não viola o direito, desde que não vá ter fim comercial, tá certo? Outra coisa, reprodução em um só exemplar de pequenos trechos para uso privado do copista, desde que feita por este, sem intuito de lucro. Quem já não tirou xerox de um livro para estudar, para não comprar aquele livro? A própria universidade já bota lá. Na copiadora lá da universidade, da escola, tem lá as cópias de vários livros. Você chega lá, encadernado, com espiral e tudo, você vai lá e compra. Não pode. Isso é violação ao direito autoral. Agora, se eu faço para mim próprio uma única cópia, eu tenho o original. Eu posso pegar esse livro aqui de Edmundo César, tirar uma cópia. Ele é tão bonitinho, se eu for usar no dia a dia vai ficar tão sujinho, eu gosto dele conservado, vou deixar na prateleira e vou usar para ler ou para rabiscar uma cópia. Isso eu posso fazer. Ou pegar apenas trechos, pequenos trechos do livro e para uso pessoal, ou um trabalho que eu vou fazer e tal, eu copio. Doar para alguém. Por este mesmo. Veja, a gente também não pode chegar ao extremo de ficar com medo. Eita, não vou. A gente, no dia a dia, a gente sabe que muita coisa é feita
e que não vai ter repercussão, a não ser no campo moral, mas uma repercussão de ordem prática, ninguém vai ser processado nem preso porque fez isso, tá certo? Até porque o autor não vai atrás de uma ninharia, de uma obra só que foi, né, copiada e entregue a uma pessoa. Mas a gente pode pensar até numa casa espírita mesmo, grupo de estudo sobre o livro tal, livro de Joana de Ângeles. Ao invés de ir na livraria daquela casa ou da federação para todo mundo adquirir um exemplar para estudar, pega alguém, é o responsável lá, tira a cópia. São quantos? São 15 pessoas, tira 15 cópias desse livro e vamos estudar pela cópia. Está errado aí, tanto pelo aspecto patrimonial, né, da lei, porque é violação ao direito autoral, como também moralmente, né, a gente sabe que a gente está deixando de adquirir um livro que está favorecendo tantas pessoas, né, com a casa espírita, tipo a Mansão do Caminho, e por aí vai. A gente vai chegar lá na internet, fazer o download, mesma coisa, não pode. Se não tiver autorização, não pode. Ou se não estiver em domínio público, tiver em domínio público pode, mas se não estiver, a gente vai ver o domínio público, tá certo? Oi. Só a respeito desse teu segundo ponto aí, porque Tá. sem fins lucrativos. Tá. Mas eu queria entender como a lei compreende esses fins lucrativos, porque às vezes a gente compreende que eu não estou colocando essa determinada canção no CD que eu vou comercializar. Mas hoje a gente sabe que as plataformas online proporcionam retornos financeiros aos grupos que dispõem essas canções. O YouTube tem também é considerado um fim lucrativo. Veja, nesse caso específico aqui, veja só, ela está perguntando no caso de uma obra que é publicada, né, uma música que é publicada na plataforma na internet, YouTube, por exemplo, que no final das contas tem uma remuneração, tem uma retribuição financeira, isso. Essas plataformas, se isso aí não estaria violando, porque aí intrinsecamente haveria aí um fim comercial. Nesse exemplo específico que você deu, não se encaixaria nessa exceção, porque aqui está se falando de obra literária, tá certo? Para deficientes visuais, tá certo? Não, então, tudo bem, uma obra artística, mas ele está falando aqui, olha, publicar em braille, né? Para deficiente. Mas, de maneira geral, alguém gravar uma música sem autorização do autor e publicar nas redes sociais, sei lá, para mostrar o seu talento artístico, de repente alguém vai ver e vai me contratar para gravar um disco, para ser vocalista de uma banda. Mas é violação. É violação, sim, ao direito autoral. Se não tiver autorização, né? Então, pequenos trechos, olha, né? Ou até mesmo ele todo, o livro todo publicado, né? Desde que eu seja o proprietário do exemplar, né? E eu tiro uma cópia para mim, não há problema nenhum, dele ou de pequenos trechos, mas se fizer ele todo e com fins comerciais, piorou, né? Não vai haver exceção aqui, não. Citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de passagens de qualquer obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim de atingir, indicando-se o nome do autor e a origem da obra. Veja só, é a citação, você vai citar, publica um livro aqui, Edmundo. Tem várias citações aqui de vários autores, várias outras obras espíritas, tá certo? Tem transcrições aqui de obra de Camilo, né, que foi do Espírito Camilo, né, por Raul Teixeira, né, Leon Denis, Emmanuel e tudo mais. Mas em todas as citações ele atribui a autoria a quem de direito, tanto o médium quanto o autor espiritual, tá certo? Então a citação é válida, é lícita. Ainda continuando, apanhado de lições em estabelecimentos de ensino por aqueles a quem ela se dirige, vedada sua publicação integral ou parcial, sem autorização prévia e expressa de quem administrou. Em resumo, aquelas velhas e boas apostilas
que circulam na faculdade. O professor tal deu aula, fulaninho gravou, passou tudo para o papel e está vendendo ali as apostilas. Você só passa se tiver essa apostila, porque a prova dele é toda em cima dessa apostilazinha aqui. É violação ao direito autoral. Se não tiver autorização do professor, se não foi ele quem fez essa transcrição para o papel e comercializou, é violação ao direito autoral. Quem já não fez isso, né? Quem nunca, né? Um professor de direito tributário que eu tive, não vou dizer o nome não, senão os herdeiros dele vão lá atrás de mim. Ninguém passava na disciplina dele se não fosse estudando a apostila dele, das aulas dele, porque ele não aceitava nenhum livro. Se você estudasse qualquer livro, a opinião daquele autor, ele não concordava com ninguém, era ele, o entendimento dele sobre o assunto. Então, quem não estudasse pela apostila dele, estava mal das pernas, né? Aí circulavam essas apostilas lá, que era uma beleza, 10 conto, 20 conto, e todo mundo comprava, quem quiser que não compre para ser reprovado. É violação ao direito autoral, tá certo? Já desencarnou o professor, mas os herdeiros ainda poderiam, né? Mas eu não tenho mais essa cópia não. A representação teatral e a execução musical, olha aí, ó, quando realizadas no recesso familiar ou para fins exclusivamente didáticos, nos estabelecimentos de ensino, não havendo em qualquer caso intuito de lucro. Tá certo? Então, se você, né? Eu mesmo fiz imagem quando era pequeno, eu, meus irmãos, os vizinhos lá, não tinha internet, não tinha nada. Toda vez, uma vez ou outra, a gente se reunia, pegava alguém, tem uma peça teatral assim, assim, assado, aquela historinha pequenininha, rapidinha. A gente no estacionamento ali do prédio fazia lá aquela apresentação teatral, não cobrava nada de ninguém, só uma brincadeira. Beleza. Né? Ainda que fosse uma obra teatral publicada, com autoria, etc e tal, não tem problema nenhum. Ali só aquele recesso familiar, sem fins lucrativos e tal, não tem nenhuma violação, não. Ou um professor que exibe um determinado livro, ou uma música, professor de linguística, aí vai lá na universidade, exibe uma música para comentar e debater sobre aquela música. Ainda que a universidade seja uma universidade particular, ali o fim é meramente didático. O intuito não é o lucro sobre aquela exibição, e sim a questão acadêmica. Não tem problema nenhum. Não precisa pedir autorização do autor para poder exibir no Windows Media Player uma música, como eu vou exibir aqui umas 2 ou 3. Mesmo porque não tem como sair já de um âmbito familiar, na sala de aula. Agora, quando você, por exemplo, vai a um congresso, que é pago aquele congresso. Sim. Aí aquela banda foi contratada, tem o lucro também ali. E está cantando música de outros autores, sem autorização, sem nem pelo menos o ECAD, que hoje você pode ir no ECAD. Sim. E fazer o registro das músicas de outros autores e pagar aquela diferença. Isso. Mas, e o que é pior, filma tudo e depois bota nas redes sociais, né? Aí já foi para o público, né? Aí exatamente. Né? Saiu do âmbito familiar. Né? Exatamente, aí seria violação. Né? Ladies first. Eu ia te fazer uma pergunta. No caso de peça teatral, né? Como a gente levantou, não, ela acontece na hora, naquela apresentação, mas pode ser produzida online pelos registros do platamento. É obrigação nossa fazer a menção antes do espetáculo ou após, que esse espetáculo tem os fins didáticos, tal. É importante e dizer a autoria, né? Quem é o autor daquela obra teatral, né? Isso é importante, sempre. Disso, né? Dos créditos, você pode deixar lá registrado, né? É só esse, mas exato. Aí isso pode ajudar. Ajuda. A gente sabe que na prática nem todo mundo vai atrás de toda e qualquer exibição de uma obra, de uma coisa bem, né, simples e despretensiosa, né? Normalmente, quando o autor vai atrás de alguma coisa assim, é quando tem uma repercussão financeira, patrimonial maior, né? A pirataria de CD, que aí a pessoa fabrica milhares de exemplares e reproduz e vende, coloca à venda, né? Aí, né, tem uma implicação patrimonial mais elevada.
dificilmente um autor vai atrás de uma ninharia, de uma besteirinha assim, mas não está impedido não, se ele quiser fazer, ele faz. Então é bom se resguardar sempre. Quando terminar essas sessões, a gente vai no intervalo. Isso, a gente dá um intervalo quando terminar as exceções, mas tem uma pergunta ainda ali? E em relação à apresentação musical, no caso espírita. A gente vai ver também, mas Depois do intervalo. depois do intervalo. Vai ter um momento aqui que a gente vai ver especificamente isso daí. O que numa casa espírita, né, essas normas aí poderiam implicar, tá certo? Então ainda aqui, ó, a utilização, já vimos esse último aqui? Ah, droga. Aí. Não sei se o terceiro aqui a gente já viu. Não, já vimos esse. Continuação aqui. Aqui. A utilização, tal. A utilização de obras literárias, artísticas ou científicas para produzir prova judiciária ou administrativa. Né? Então, se aquela obra literária é necessária, né, ou científica ou artística, a produzir uma prova num processo judicial ou administrativo, ninguém vai dizer que violou o direito autoral porque colocou aquele meu livro, a cópia daquele meu livro dentro de um processo para provar que houve isso, que houve aquilo. Não, né? Porque todos têm o dever de contribuir para a consecução da justiça. Isso é uma obrigação constitucional que todos temos. Então, até o autor da obra, se ela é útil e necessária, por exemplo, uma obra científica sobre medicina, né? Alguém reproduz e coloca num processo como prova de que o procedimento do médico foi adequado ao que a ciência recomenda, portanto não teria havido um erro médico, por exemplo. Então, é uma prova dentro do processo, aquela cópia que foi colocada ali não pode ser considerada violação ao direito autoral. Ainda tem mais só um restinho aqui de exceções. A reprodução em quaisquer obras de pequenos trechos de obras pré-existentes de qualquer natureza ou de obra integral, quando de artes plásticas, sempre que a reprodução em si não seja o objetivo principal da obra nova e que não prejudique a exploração normal da obra reproduzida, nem causa um prejuízo injustificado aos legítimos interesses dos autores. Citações em livros didáticos ou paradidáticos de trechos de obras, tá certo? Ou então a gente vê muito em livros de história, livros de português, literatura, não sei o quê, fotografia, por exemplo, de obras de Anita Malfatti, uma aula, um capítulo falando sobre a Semana de Arte Moderna de 1922. Aí tem algumas obras que são bem representativas dessa Semana de Arte Moderna. Aí pega uma cópia de uma fotografia de uma tela daquelas e coloca, reproduz no livro, quando o intuito é meramente didático, aquilo não é o fim principal daquela obra, então não há violação ao direito autoral também, né? O problema é você não dizer, né, que até incorrer plágio, no caso, né? Se você usa trecho... Em qualquer circunstância, publicou o trecho, ou publicou a imagem daquela obra plástica, tem que dizer a autoria. Obra de fulano de tal, etc e tal, museu tal, né? Isso é importante. Se não disser, aí sim é violação. Porque tem que dizer. O efeito patrimonial não vai haver, mas o efeito moral, né, da paternidade daquela obra, como a gente viu, sim. As paráfrases e paródias que não forem verdadeiras reproduções da obra originária, nem lhe implicarem descrédito. Né? É aquela questão da versão. A paródia e a versão. Parafrasear uma citação, né, de uma determinada obra, né, ou então uma paródia dessa obra, desde que ela não seja uma reprodução integral da obra originária e nem implicar descrédito, né, pegar a letra e desvirtuar por completo, né, aí já seria violação. Mas, de maneira geral, uma paródia sem maiores intenções, ela é lícita, tá certo? Sem maiores intenções. Agora, se ela desvirtua por completo, né, já é
já é violação ao direito autoral. E, finalmente, aí a gente entra no domínio público após os reclamos do Plim Plim, como diria Faustão.